Olá, eu sou a Karina, sou mestranda de Educação Física Escolar do Polo da Unesp de Bauru. Essa atividade é a avaliação nacional referente à disciplina chamada Problemáticas da Educação Física. Essa disciplina, ela teve 7 semanas de leituras obrigatórias. Dentre essas leituras, nós tivemos o livro do ProF que é chamado Desafios da Educação Física Escolar, que é uma coletânea de estudos de vários autores que tratam sobre diversas problemáticas que a gente encontra na nossa prática pedagógica no chão da escola. E na última semana, nós finalizamos com a leitura do livro chamado Pedagogia do Oprimido, de Paulo Freire, com um texto sobre a dialogicidade. Este vídeo, ele apresenta uma reflexão sobre as principais problemáticas da educação física escolar, tomando como base diferentes textos e autores que discutem os desafios históricos, pedagógicos, sociais e culturais presentes na área. Ao longo da história, a educação física passou por diversas transformações. Durante muito tempo, foi compreendida apenas como prática esportiva, recreação ou treinamento corporal. Porém, com os avanços das discussões pedagógicas, passou a ser reconhecida como componente curricular responsável pela formação integral dos estudantes. Nesse contexto, compreender as problemáticas da educação física escolar significa refletir sobre questões como exclusão, desinteresse dos alunos, desigualdades de gênero, práticas tradicionais, ausência de planejamento pedagógico e também sobre os caminhos possíveis para uma educação física mais crítica, democrática e transformadora. Para organizar essas reflexões, o mapa conceitual foi estruturado em diferentes eixos temáticos que se conectam entre si e ajudam a compreender os desafios contemporâneos da educação física na escola. O primeiro eixo do mapa conceitual aborda a relação entre a cultura do rola-bola e as propostas de renovação pedagógica. Durante muitos anos, a educação física escolar foi marcada por práticas pouco planejadas, nas quais o professor apenas entregava a bola aos alunos sem mediação pedagógica, sem objetivos claros e sem a participação efetiva no processo de ensino. Esse modelo ficou conhecido como rola-bola, ou desinvestimento pedagógico. Nesse tipo de prática, normalmente os alunos mais habilidosos participavam das atividades, enquanto muitos outros permaneciam excluídos, principalmente aqueles com menor habilidade motora, menor interesse esportivo ou dificuldade de socialização. Além disso, havia uma forte valorização do rendimento físico, da competição e da técnica esportiva, reduzindo a educação física a uma prática repetitiva e limitada. Em contraposição a esse modelo tradicional, surgem os movimentos de renovação pedagógica da educação física. Essas propostas defendem uma prática mais crítica, inclusiva e reflexiva, valorizando a cultura corporal do movimento e compreendendo o aluno como sujeito ativo no processo educativo. Nesse sentido, os conteúdos da educação física passam a incluir diferentes manifestações culturais, como jogos, danças, lutas, ginásticas, brincadeiras, esportes e práticas corporais presentes na sociedade. A renovação pedagógica também busca superar a exclusão, promover a participação coletiva e ampliar as possibilidades de aprendizagem. Assim, a educação física deixa de ser apenas prática esportiva e passa a contribuir para a formação humana, social e cultural dos estudantes. O segundo eixo do mapa conceitual apresenta o afastamento e a indisciplina dos alunos nas aulas de educação física. Essas problemáticas, elas estão diretamente relacionadas à falta de sentido das práticas pedagógicas. Quando as aulas se tornam repetitivas, excludentes e centradas sempre nos mesmos esportes, muitos estudantes passam a demonstrar desinteresse, resistência e afastamento. Em diversas situações, os alunos estão fisicamente presentes na aula, mas não participam efetivamente das atividades. Além disso, a ausência do diálogo, a falta de pertencimento e as relações excessivamente competitivas podem gerar conflitos, agressividade e indisciplina. Outro aspecto importante é que muitos estudantes não se reconhecem nas práticas propostas.
Isso acontece porque as aulas nem sempre consideram as diferentes realidades culturais, sociais e emocionais dos alunos. Diante desse cenário, diferentes propostas pedagógicas surgem como alternativas de transformação. Entre elas, destacam-se o esporte educacional, a aprendizagem cooperativa, o modelo TPSR e o futebol calejeiro. Essas metodologias valorizam a participação coletiva, o diálogo, o respeito mútuo, a autonomia e o protagonismo estudantil. Ao invés de priorizar apenas a competição e desempenho, essas propostas defendem relações mais humanas, cooperativas e inclusivas. Dessa forma, compreende-se que o enfrentamento da indisciplina e do afastamento não acontece apenas por meio de punições, mas sim pela construção de práticas pedagógicas significativas e democráticas. O terceiro eixo do mapa conceitual aborda os aspectos legais da educação física escolar. Ao longo da história, diferentes legislações contribuíram para consolidar a educação física como componente curricular obrigatório da educação básica. A Constituição Federal de 1988 garante a educação como direito de todos e reforça a importância da formação integral dos estudantes. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, conhecida como LDB, também reconhece a educação física como parte integrante da proposta pedagógica das escolas. E, posteriormente, a Base Nacional Comum Curricular, a nossa BNCC, amplia essa compreensão ao valorizar o desenvolvimento das competências e habilidades relacionadas à cultura corporal do movimento. Além disso, a legislação contribuiu para superar a visão da educação física apenas como recreação ou atividade complementar. Hoje, a área é reconhecida como componente curricular responsável pela formação física, cognitiva, emocional, social e cultural dos estudantes. Esses aspectos legais fortalecem a legitimidade da educação física no ambiente escolar e reforçam a importância do trabalho pedagógico desenvolvido pelos professores. O quarto eixo do mapa conceitual apresenta as diferentes categorias de atuações docentes presentes na educação física escolar. As práticas pedagógicas dos professores podem assumir características bastante distintas. Em alguns contextos, ainda predominam práticas tradicionais e esportivizadas, centradas apenas na execução técnica dos movimentos e no rendimento físico. Também existe o chamado abandono do trabalho docente, relacionado à ausência de planejamento, à falta de mediação pedagógica e ao desinvestimento profissional. Nessas situações, a aula perde seu sentido educativo e acaba reproduzindo práticas mecânicas excludentes. Por outro lado, existem professores que desenvolvem práticas inovadoras e comprometidas com a transformação da educação física escolar. Essas práticas valorizam a participação dos estudantes, a inclusão, o diálogo, a reflexão crítica e a diversidade cultural. As atuações docentes também são influenciadas por diferentes fatores, como as condições de trabalho, a formação profissional, a cultura escolar e as experiências pessoais dos professores. Por isso, compreender as categorias de atuação docente é fundamental para entender como determinadas práticas podem contribuir tanto para a manutenção quanto para a superação das problemáticas presentes na educação física. Nesse sentido, o professor ocupa um papel central na construção de uma prática pedagógica crítica, democrática e transformadora. O quinto eixo do mapa conceitual discute a relação entre ensinar a fazer e ensinar sobre o fazer. Historicamente, a educação física valorizou principalmente o saber fazer, ou seja, a execução prática dos movimentos e das técnicas corporais. Nesse modelo, os estudantes eram avaliados principalmente pela performance física, pela habilidade motora e pelo domínio técnico dos esportes. Entretanto, as discussões contemporâneas defendem a necessidade de ampliar essa compreensão. A proposta do ensinar sobre o fazer busca integrar teoria e prática,
permitindo que os estudantes compreendam significados culturais, históricos, sociais e políticos das práticas corporais. Assim, os alunos não apenas praticam esportes, jogos ou danças, mas também refletem sobre suas origens, seus valores, suas transformações e suas relações com a sociedade. Essa perspectiva rompe com a separação entre corpo e mente, compreendendo o conhecimento corporal como parte da formação crítica e cidadã. Além disso, dialoga com as competências da BNCC, que valorizam o pensamento crítico, a autonomia, a participação social e o respeito à diversidade. Dessa forma, teoria e prática passam a caminhar juntas, promovendo aprendizagens mais significativas e contextualizadas. O sexto eixo aborda as questões de gênero presentes nas aulas de educação física escolar. Historicamente, muitos espaços esportivos foram marcados pela valorização da masculinidade hegemônica. Isso significa que determinadas práticas corporais passaram a ser associadas aos meninos, enquanto outras eram consideradas mais adequadas para as meninas. Esses estereótipos produziram desigualdades, exclusões e silenciamentos dentro das aulas. Em muitas situações, meninas participaram menos das atividades, tiveram menos oportunidades de protagonismo ou foram desvalorizadas em função de padrões sociais relacionados à força, competição e desempenho físico. Além disso, estudantes que não se encaixam nos modelos tradicionais de masculinidade e feminilidade também podem sofrer exclusão e preconceito. Por isso, torna-se fundamental construir práticas pedagógicas inclusivas, democráticas e igualitárias. A educação física precisa ser um espaço de respeito às diferenças, valorização da diversidade e promoção da justiça social. Nesse sentido, propostas baseadas na sensibilização, no diálogo e na participação coletiva contribuem para superar preconceitos e ampliar a inclusão. Assim, a educação física pode favorecer relações mais humanas, respeitosas e emancipadoras dentro da escola. O último eixo do mapa conceitual está fundamentado nas ideias de Paulo Freire e na compreensão da dialogicidade como prática da liberdade. Para Paulo Freire, a educação não deve ser autoritária e nem baseada apenas na transmissão de conteúdos. Ela precisa acontecer por meio do diálogo, da escuta, da participação coletiva e da construção compartilhada do conhecimento. Na educação física escolar, isso significa compreender os estudantes como sujeitos ativos do processo educativo, valorizando suas experiências, vivências e realidades sociais. Nessa perspectiva, o professor deixa de ocupar apenas o papel de transmissor do conhecimento e passa a atuar como mediador das aprendizagens, promovendo relações mais democráticas e participativas dentro das aulas. A dialogicidade também contribui para que os alunos desenvolvam autonomia, consciência crítica e capacidade de reflexão sobre as práticas corporais e sobre a própria realidade em que vivem. Assim, as aulas deixam de ser apenas espaços de repetição de movimentos e passam a favorecer a construção coletiva do conhecimento, o respeito às diferenças e a participação de todos os estudantes. Além disso, essa proposta fortalece práticas pedagógicas mais inclusivas, humanas e emancipadoras, aproximando a educação física de uma formação voltada para a cidadania e para a transformação social. Dessa forma, a educação física escolar, inspirada nas ideias de Paulo Freire, pode contribuir para a formação de sujeitos críticos, conscientes e capazes de atuar de maneira participativa na sociedade. Diante de todas essas reflexões, compreende-se que pensar a educação física escolar é pensar também o papel da escola na formação humana e social dos estudantes. As problemáticas apresentadas neste mapa conceitual mostram que a educação física vai muito além da prática esportiva. Ela envolve inclusão, diálogo, respeito às diferenças,
construção da autonomia e desenvolvimento da consciência crítica. Por isso, o trabalho docente precisa estar comprometido com práticas pedagógicas que valorizem a participação de todos os estudantes, reconhecendo suas experiências, culturas e diferentes formas de aprender. Mais do que ensinar movimentos, a educação física deve contribuir para a formação de sujeitos críticos, participativos e capazes de transformar a realidade em que vivem. Assim, a escola se fortalece como espaço de convivência, emancipação e cidadania. Muito obrigada.